Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e mini mentorias para empreender de forma mais profissional e eficiente. Gente, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma quinta-feira de programação de episódio inédito, com entrevistados incríveis que vêm aqui e partilham o máximo de conhecimento para realmente ajudar cada um de nós aí na nossa jornada, porque eu me incluo nesse processo, eu aprendo muito nesse programa. Vocês já sabem, o nosso programa também está no YouTube, então se você não se inscreveu ainda, vai lá no Empreendedor em Ação, se inscreva, clique lá no sininho para você receber todas as notificações dos nossos episódios que vão entrando semanalmente. Lá a gente também tem, além dos podcasts completos para você escutar, você também encontra lá os shorts, né, os mini vídeos que a gente faz aqui no estúdio, você conhece os entrevistados, você vê cortes bem interessantes das entrevistas, então vai lá dar uma passeada no nosso canal, tá bom? Me segue lá também no @ariane_reinventa, lá você fica sabendo de dicas sobre empreendedorismo, liderança, você vê também programação de vários eventos que acontecem na nossa cidade e na região, e também a nossa programação aqui do Empreendedor em Ação na Rádio Universitária, essa rádio que preza pelo conhecimento e o melhor da música, que é o concurso, né, Paulo? No seu segmento. Então é isso, gente. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com o futuro. O empreendedorismo ensinado desde a infância. Já tem tempo que eu estou querendo trazer esses convidados para a gente falar sobre isso aqui, porque cada vez mais escolas pelo mundo entendem que empreender não é só abrir um negócio. É desenvolver autonomia, criatividade e capacidade de resolver problemas. E aqui em Montes Claros, essa ideia ganhou força com uma escola que une ensino de inglês, educação financeira, inteligência emocional e até inteligência artificial, formando jovens com visão de liderança e propósito. Pois é, como não falar disso para vocês, não é? Então, os nossos convidados de hoje são a Fernanda Lucas Pereira, que é sócia proprietária da Mr. Wiz. Já segue lá, @Mr. Wiz. No Instagram, tá bom? Aqui em Montes Claros, ela é empreendedora há mais de 15 anos, é formada em serviço social, com pós-graduação em gestão de pessoas e recursos humanos e tem uma trajetória voltada ao desenvolvimento de pessoas e à formação de líderes. E nós temos também o Thiago Andrade, ele que tem formação em economia, que traz uma visão de mercado essencial, né, como um pilar aí do empreendedorismo. O Thiago também é professor de inglês há mais de 20 anos, então assim, tem já, né, essa didática aí no sangue para poder trazer as informações de maneira que sejam entendíveis, né, para as crianças. A criança tem que entender, e eu imagino que esse sim seja lúdico também, mas nós vamos descobrir aqui no decorrer da nossa entrevista. O Thiago também tem formação em educação física e programação neurolinguística. E olha só, antes de começar, de tudinho, quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinó, né, essa grande cooperativa aí que oferece apoio e parcerias aí para os empreendedores da nossa região. Nós temos também que agradecer a Novaes Empreendimentos, essa construtora que não está só em Minas, já está na Bahia também e tem feito um trabalho incrível e de muita responsabilidade para com seus clientes. Então, se vocês não conhecem, já segue a Novaes Empreendimentos. Agradecer a Cris Joias também pela parceria. Lá você vai encontrar joias, relógios nacionais importados, semijoias, prata, e o que você precisa para fazer aquele momento marcante aí na sua vida, né? Porque a Cris Joias faz questão de fazer parte dos melhores momentos, Paulo, sabia? Nós também temos que agradecer a Classic Men's Club, né? Que tem uma linha que vai do descolado ao social e oferece tudo que o homem precisa aí em termos de moda. Então, a Classic hoje está em 3 endereços, Montes Claros Shopping, Bituruna e também lá na Rua Doutor Veloso 503. Agradecer a Impremix, que é uma gráfica rápida, nossa parceira aqui, sempre traz canecas para os nossos convidados, né? Tem toda assim, uma atenção especial com o material que entrega para a gente, e a Fadenó pelo espaço que a gente tem aqui também na rádio. Bom, é isso, gente. Empreendedor em Ação vai ao ar toda quinta às 18 horas na Universitária, e às 19 o programa completo fica disponível no canal do YouTube. Mas vamos começar, né? Porque eu falei hoje, né, Paulo? Nossa Senhora. Falei, mas tinha que falar. Sejam bem-vindos, gente, ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigada. Bom, aqui a gente já começa quente, né? Para nós é um prazer receber vocês, viu, gente? E assim, a gente sabe que a Mr. Wiz vem com uma proposta diferente, né? Que mistura educação tradicional com habilidades que normalmente só se aprendem na prática. Eu queria começar perguntando para vocês o que os levou a apostar nessa ideia de ensinar empreendedorismo para crianças e adolescentes. E o que vocês percebem de mais transformador neste processo? Ariane, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar participando desse programa incrível.
que leva dicas importantíssimas para quem está empreendendo, para quem está começando a empreender, para quem está pensando em empreender. E eu acredito muito nisso. Agradecer também pela oportunidade de estar com você, que eu admiro como mulher, como empresária, como comunicadora. E é muito importante para mim estar participando de algo que leva informação e esclarece muitas dúvidas de quem está aí no mercado. Primeiro, a Mr. Wiz encheu os olhos uma grande amiga minha, a Jéssica, que é minha sócia também, além do Thiago, ainda tem a Jéssica, que é nossa sócia. E a gente sempre teve muita vontade de abrir algo junto. A Jéssica é de Divinópolis, ela abriu uma escola lá também e me convidou primeiramente para poder estar fazendo parte desse projeto aqui em Montes Claros. Então aí partiu o primeiro passo para se abrir um negócio. E quando a gente, como somos empresárias há muito tempo, sempre discutimos a respeito, dentro dos nossos negócios, a dificuldade em estar formando líderes, em estar desenvolvendo pessoas com esse pensamento crítico mesmo de dentro da empresa. E quando a gente vê que na nossa cultura a gente não tem isso como base do ensino, que é tão importante, a gente logo pensou começar a plantar essa semente em crianças e jovens, né? Desde ali do início da trajetória deles, é o que nos motiva todos os dias a formar essas pessoas para que cheguem lá na frente e tenham uma base a respeito, né, de empreendedorismo, de liderança, de inteligência emocional e também de educação financeira. E aí decidimos abrir esse projeto aqui em Montes Claros. A gente abriu em fevereiro e sabemos que são sementinhas que são plantadas diariamente. É um processo e quando a gente leva isso para dentro da sala de aula, a gente percebe que desde criança a gente precisa incentivar a tirar aquelas ideias que podem parecer, a princípio, ideias, né, de criança, mas são ideias que têm que ser incentivadas desde pequenos a serem trabalhados, mesmo que de forma lúdica, mesmo que de forma ali prática, de acordo com a idade deles dentro da sala de aula, para que cheguem no futuro e eles se tornem pessoas seguras, com autoestima elevada, sem medo de enfrentar desafios. E o que a gente quer mesmo é que esse empreendedorismo chegue, né, essa vontade de empreender, de usar a criatividade, de não ter medo de enfrentar problemas, seja uma realidade no futuro dessas crianças e adolescentes e também de adultos, que a gente também tem programa para adultos. Quer complementar, Thiago? Antes de eu complementar ou dar suporte ao que a Fernanda falou, eu gostaria de falar que é muito nostálgico para mim estar voltando aqui ao Unimontes. Filho da casa? Filho. Aí, mais um filho da casa, Paulo. Entrei aqui em 2004. Nossa, já foi um tempinho. Um tempinho que eu entrei aqui na esquina. Quando eu fui chegando, fui vendo a biblioteca, fui vendo o prédio 4, prédio 6 que eu estudava. Lembrou. É muito, muito bacana. Bacana. Quanto à escola, desde que em 2020, eu tive um estalo de que eu poderia mais, sabe? A minha vida foi sempre dar aula de inglês, e estar vivendo o sonho de outras pessoas. Aí, enquanto eu estava em casa, entre uma aula e outra, eu recebo a mensagem da Fernanda perguntando se eu estava interessado em entrar no projeto. E foi assim, acho que Deus falando comigo, escuta o que ela tem para falar, sabe? A gente sentou, eu vi a proposta e eu vi que eu estaria ali ensinando mais do que inglês. Eu estaria formando pessoas a serem líderes, a acreditarem no propósito. Eu vi que isso era algo que eu queria ter escutado quando eu estava lá na minha infância, na minha adolescência, para eu já ter colocado em prática o quanto antes. Então, isso é o resumo da importância da escola para criança, para adolescente, para adulto. Bacana, não? E quando a gente fala de empreendedorismo, né, igual nós estamos aqui na universidade, né? E tantos cursos, né, que nós temos aqui. Vamos pensar aqui nesses cursos, quais deles oferecem uma disciplina de empreendedorismo, né? Porque também não tem a ver só com a universidade escolher isso, né? Porque a gente sabe que existe uma matriz de cada curso e tudo que tem que ser seguido, enfim. Mas a gente vê muita gente saindo formada, 4, 5, 6 anos de
de universidade, indo para esse mercado maluco, independente do segmento, né, da área, e tendo que se virar, né, como empreendedor. E aí é que a coisa, né, o bicho pega. Que o bicho pega, porque as dificuldades começam e assim, você entra com uma mentalidade muito crua, muito imatura, e para você conseguir desenvolver essa mentalidade, a coisa é complexa, né? Com certeza. Por isso que quando a gente pensa no Mr. Wiz, eu acho isso interessante, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pensa como algo de adulto, né? Ligado a abrir uma empresa. Você vê que eu já fui falando aqui, ó, as pessoas saem, se formam e vão abrir empresa. E aí, como é que funciona, né? Então, assim, coisa bem de adulto mesmo. Mas como é que vocês explicam esse conceito para os alunos mais jovens? De forma que esse conceito faça sentido no dia a dia deles. Ariane, primeiro que o empreendedorismo a gente trata na escola como uma forma de utilizar a sua criatividade em resolver problemas, dar soluções para situações, né, do cotidiano da gente. E as pessoas têm muito esse, vamos dizer assim, esse conceito de que empreender se empreende só no CNPJ. Na verdade, a gente empreende na vida o tempo todo. Né? Eu costumo dizer que uma casa é uma empresa, as pessoas empreendem na casa. Se você começar a ver, né, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, né, como que aquilo se dá no dia a dia, é a história da empresa em si. E você falando aí, trazendo essa questão das pessoas que saem, né, da faculdade ali pensando que é apenas uma profissão e que vai atuar. As pessoas esquecem que elas atuam empreendem no próprio CPF, né? Por exemplo, um médico, o serviço dele é a empresa dele. Então, ele precisa entender de empreendedorismo para poder gerir ali o seu consultório, as suas consultas, as suas cirurgias. Mas voltando ao que você falou, né, a respeito de como a gente ensina isso dentro de sala de aula, a dinâmica ela é muito prática. Então, a gente traz para crianças, por exemplo, através de história. A gente tem a história do Mr. Wiz, que conta a história do Carlos, que é uma história fantástica, mas poderia ser a história de qualquer um de nós, que conta que desde criança não se identificava com o futebol, que era o que as crianças da época dele se identificavam, e aí que ele começou, o pai dele trazia caixas de verdura, era caminhoneiro, e ele começou a vender aquilo na vizinhança. Com aquilo ele começou a perceber o que era venda, o que era negociação. Então, dentro dos nossos livros, a gente aborda dessa forma para crianças de uma forma bem lúdica, como que elas podem no dia a dia tratar sobre finanças, tratar o empreendedorismo e como se empreender. Né? E aí, para os jovens, a gente avança um pouquinho mais, a gente já começa com um conceito mais real da situação. Então, a gente fala o que é um empreendedor. Todos podem empreender, vamos com conceitos mais aprofundados, e aí a gente parte para a parte de investimentos, de cuidar das finanças, de organização, sobre equipes. Então, a gente, dentro do próprio conteúdo do livro, a gente vai direcionando, e o mais importante, dentro do empreendedorismo, toda aula, os alunos, eles escutam, eles entendem, eles discutem, e depois eles fazem um pitch ali de 1 minuto sobre o que foi dado da aula, expondo cada um a sua opinião lá na frente. Então, é bem prática a aula e tira também esse medo cada vez mais de falar em público, de dar uma entrevista, se posicionar, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Ter a naturalidade, ter isso no dia a dia deles. Legal. E qual que é a faixa etária que vocês atendem? A gente atende crianças a partir de 7 anos de idade, né? E temos aí programa para adultos, né? Crianças, jovens e adultos que se interessarem, né, tanto pelo inglês e tanto por todas as disciplinas que a gente ensina na escola. Legal. Fernanda, e a Mr. Wiz, ela tem uma visão bem clara sobre formar líderes, né, realizadores de sonhos, que eu acho lindo isso aqui, viu, Paulo? Além de formar líder, você forma realizadores de sonhos, que eu acho que é incrível falar sobre isso. Essa é a parte romântica, né, do empreender, de realizar sonhos. Mas a gente precisa estruturar para realizar sonhos, né? Então, às vezes, a gente não é só abrir a porta, pôr a placa dos seus sonhos, pintar a fachada na cor do seu sonho, né? Os móveis e tudo. Porque na hora que você abre a porta, é um batidão. A realidade é outra. São muitas questões que você tem que lidar. Mas como é que vocês imaginam
que esse impacto vai refletir na vida desses alunos no longo prazo? Quando vocês pensam nessa faixa etária aí, da criança ao adolescente, de trabalhar essa formação de liderança, mas também de trabalhá-los como realizadores de sonhos. Ariane, eu tenho muito na minha história, e no que eu, depois de algum tempo eu vim trazer isso à memória. A nossa geração é uma geração que foi entendida, que os pais ensinaram, o valor das coisas, do trabalho, do esforço, E a gente, uma geração após a nossa, já tem uma ideia diferente, A criança acha que o cartão de crédito é o dinheiro que está ali e é sem limite, que não tem que pagar. A vaca dá leite, Então, o tempo todo. Então, o impacto que a gente gera é trazer isso para a realidade das crianças e dos jovens. Se eles têm a consciência desde pequeno que a vaca não dá leite, que o cartão de crédito não é um instrumento que você vai e usufrui dele sem limite, sem consciência, com certeza eles vão ser adultos conscientes de que exige um esforço, exige algo em troca para se ter isso, Então, desde ali dos 7 anos, quando eles entram, a gente já começa a falar. A gente fala sobre assuntos sobre o cartão de crédito. Você sabe o que é um cartão de crédito? Você sabe o que é comprar no crédito, no débito? Você sabe como que esse dinheiro entra na sua conta? Você sabe como que é ter um crédito? Como é vender? Quais os desafios de vender? Então, a gente traz isso tudo. E a gente traz experiências para eles, por exemplo, as crianças, sobre troca, Por exemplo, no semestre passado a gente teve uma feira de escambo, que era o método comercial, de comercializar produtos lá bem antigamente. Então, eles começam a fazer esse trabalho em ir na banca de cada um, ver o produto que está ali para poder fazer a troca, e já começa com o poder de negociação e a frustração de que nem sempre alguém vai querer comprar o seu produto ou que ninguém vai querer trocar ali naquele momento com eles. Então a gente já começa a trabalhar. E o impacto é isso. Pessoas que se frustram, pessoas que ficam fortes, pessoas que crescem com autoconfiança e sem medo de errar. A grande questão do empreendedorismo, e eu falo da coragem de se empreender, é quando você não tem o medo de se errar. Igual você falou, é lindo realizar sonho, Na cabeça da gente acontece com muita facilidade, mas por trás existe um trabalho muito grande. E quando a gente fala em transformar uma geração realizadora de sonhos, a gente acredita que esse preparo, de trazer a realidade, de como economizar em casa, de como ajudar os pais, o que é um cartão de crédito, o que é um cartão de débito, comprar à vista, comprar a prazo, lá na frente isso vai fazer uma diferença tremenda para o autocontrole, para saber onde investir seu dinheiro, como gastar, como conquistar, dar valor ao dinheiro mesmo. Você falou aí em romantismo, e é justamente isso que o Carlos coloca para não trabalharmos no aluno, sabe? Quando ele veio aqui em Montes Claros, a gente teve um talk show, perguntaram para ele se ele já pensou em desistir alguma vez. Aí ele falou, todo dia eu penso. Quem não, Porque é difícil. O realizar sonho, ele é vinculado à resiliência, ao não desistir. O nosso livro, quando a gente trabalha resiliência, a foto é uma flor crescendo ali no meio do asfalto. Então, mesmo nas adversidades, quando tudo vai contra, é hora da gente lutar para conseguir empreender, para ser líder, para mudar a vida de alguém. Que aí vem a ideia do propósito. Em uma das aulas, a primeira frase, que é algo que quando eu dei a primeira aula foi que me marcou muito, sabe? Que eu já tinha ouvido um amigo falando, mas eu ler e falar para os outros a única certeza da vida é a mudança. Então, quando você está preparado para isso, você empreende de outra forma. Você não vai entrar, você não vai abrir a sua empresa, você não vai se enxergar como uma empresa e desistir na primeira curva, na primeira falha. E é isso que a gente quer colocar. Resiliência e a capacidade de liderar, de mudar pessoas. Legal. E mesmo porque tem uma questão, gente? Eu sempre falo sobre isso quando eu posso, nos grupos que eu frequento, quando eu palestro e tudo, que
existem obstáculos no caminho, mas eu acho que também tem alguns obstáculos que a gente cria. Exatamente, principalmente na cabeça. Principalmente na cabeça, porque no campo das ideias tudo acontece, mas também muita coisa não acontece, né? E aí eu sempre falo assim, a gente precisa olhar para essas coisas que a gente acha que é obstáculo e avaliar se realmente é um obstáculo. Ou é aprendizado. Ou é aprendizado, justamente, né? Essa frustração, né, na hora que você falou, é uma frustração que vai me marcar para a vida de uma lembrança de algo que eu não deveria ter feito, de algo que eu me arrependo, ou é uma frustração que eu vou levar para a vida como esse fracasso que eu abraço porque ele me ensinou alguma coisa, né? Então eu acho que essa mentalidade empreendedora, ela é realmente muito importante. E aí eu tô vendo que vocês trabalham com um modelo chamado de desenvolvimento 6.0, que reúne inglês, liderança, inclusive, gente, essa coisa do inglês, esse ano eu vou vencer. Amém. Eu já me inscrevi pro ano que vem para fazer tá num grupo de inglês corporativo, porque realmente a gente não pode mais protelar, né? Enfim, esse chamado desenvolvimento 6.0, que reúne inglês, liderança, empreendedorismo, educação financeira, inteligência emocional e até inteligência artificial. Como é que esse conjunto funciona na prática dentro da sala de aula? E eu queria que depois vocês falassem um pouquinho sobre o criador da Mr. Wiz. Porque às vezes falam, Carlos, vamos falar quem é o Carlos? Quando é que surgiu essa ideia, né? Para que essas franquias, elas que são franquias, né? Sim. Tenham sido, né, disseminadas aí. Enfim, então, são duas perguntas em uma, porque aqui a gente aperta o entrevistado. Entendi. O Carlos, ele já tem mais de 30 anos, né? O Carlos Wizard, conhecido pela antiga rede. Já tem mais de 30 anos de experiência nessa área de educação. E o Carlos, em 2013, ele vendeu a rede e por uma transação bilionária, com uma visão de futuro. E como empreendedor nato, né, ele está aí à frente de várias outras redes, né, Taco Bell, Pizza Hut, Topper, marcas importantes e que trazem relevância para o mercado. E o Carlos, né, já está aí com mais de 60 anos, quase chegando aos 70, hoje ele não precisaria mais estar empreendendo, mas há 2 anos atrás ele retornou para o mercado de educação, onde ele traz a experiência dele como empresário e a experiência que ele já tinha na educação. E a história do Carlos é inspiradora. O Carlos, ele agora, né, ontem eu estava comentando, com mais de 50 anos, ele começou a falar chinês, aprender a falar chinês. Por isso que eu, depois dos 43, eu vou falar inglês fluentemente. Isso mesmo, com certeza. E ele quis colocar nos livros a experiência que ele teve, né? De fracassos, de vitórias. Não quis montar uma escola onde falava só de coisas lindas, maravilhosas e teóricas. Né? É coisa que ele viveu na prática. Então, a rede surgiu disso aí. Hoje já são quase 100 espalhadas pelo Brasil com 2 anos de rede, né? Então, você vê que já é um sucesso. A franquia ela já é um sucesso, ela já está em praticamente todos os estados e quase 50 unidades espalhadas aí pelo Brasil. Legal. E sobre esse conceito aí que a gente trouxe... Como esse conjunto funciona na prática, né? Das habilidades que a gente trabalha, é tudo interligado. O inglês, antigamente, a gente falava que é um diferencial hoje ainda, né? Ele faz parte desse lado profissional para as pessoas se desenvolverem e se destacar no mercado de trabalho. Mas o inglês, atualmente, ele por si só, ele só não se vende para o mercado de trabalho. E aí o inglês não se vende só para o profissional hoje no mercado de trabalho. Não adianta você ser fluente em inglês se você não tem inteligência emocional para se manter numa empresa e saber lidar com pessoas. Se você é um empreendedor e não entende ali de finanças, não entende como equilibrar as contas e as decisões que precisam ser tomadas. E aí a inteligência artificial, ela veio agora, né, nesse segundo semestre para complementar, porque é um assunto, uma ferramenta que está atual. E as pessoas estão um alvoroço falando, porque a inteligência artificial vai tomar o espaço do ser humano, que isso e aquilo. Mas
a gente precisa esclarecer que a falta de conhecimento para utilizar uma IA é totalmente... ela fica infuncional, ela não tem função para a gente. Se a pessoa coloca um assunto que ele quer esclarecer para um chat GPT, por exemplo, trazer ali para ele, se coloca qualquer coisa ali que ele não tenha conhecimento, ele vai cair numa cilada. Então, o que a gente ensina dentro da sala de aula, o inglês, o empreendedorismo, a inteligência emocional e a IA, elas se conversam. Então, quando o aluno vai usar a IA dentro da escola ou em casa, através dos nossos livros, que são perguntas, ali a gente monta um prompt onde eles consigam fazer perguntas, e aí o conhecimento que eles adquiriram na escola vai fazer sentido para eles, é isso. É ensinar a fazer perguntas corretas para que bata com o seu conhecimento e você consiga desenvolver ali um trabalho, uma entrevista, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? É porque não basta ter a ferramenta, né? Não. Você tem que saber utilizar a ferramenta. E aí, Ariane, vai ficar para trás quem não souber utilizar, né? Vai tomar o espaço de quem não souber utilizar a ferramenta. Tem que sair desse espaço, né, da negação. Exatamente. Eu não aceito, não quero. Como a gente tem visto, né, muitas pessoas se posicionando dessa maneira com relação à inteligência artificial. Assusta, né? Justamente. E assim, a gente tem que sair desse espaço de medo, né? Porque quando você está nesse espaço de medo, você não progride em nada, né? E a gente tem que estar aberto para essas diferenças. Gente, mas Paulo, não estou acreditando, nós já estamos chegando no nosso segundo bloco. Você quer complementar? Quer complementar? Já está na sala de aula. E você, como coordenador pedagógico? Sobre o Carlos, quando eu o conheci, e eu passei a conversar com ele, nesse momento que a gente esteve junto, foi algo que eu admirei muito, a forma como ele enxerga a vida, sabe? E o livro, as conversas que a gente ia tendo no almoço, ou na palestra e tudo, eu enxergava a sequência do livro. Então, o livro realmente a vida dele. Mais do que a vida dele, é o que ele acredita e o que ele está partilhando com as pessoas, sabe? E aplica nos negócios. Exatamente. É a aplicabilidade do que ele viveu, do que ele entende e que ele deu certo, porque hoje ele mesmo, em um dos posts, ele colocou que ele é o rei das franquias, né? Então, é algo que realmente ele faz e ele não para. Ele vê negócios ideias, a cada momento. Ele tem ideias a todo momento. Isso é o que a gente quer colocar. Quando a Fernanda falou do PET, isso é algo que me marca muito eu lembrar de alguns alunos que entraram fechados, ficavam ali no canto, mas depois eles se expunham de tal forma que eles tinham muito a falar. Então as pessoas começam a ver isso, que os dons e talentos são algo que temos. E habilidades serem desenvolvidas. Exato. Né? É algo intrínseco, é algo que nós temos, que Deus nos deu. A gente tem que trabalhar e isso, colocar em prática. Então, quando eles vão lá na frente e eles usam esse 1 minuto para resumir a aula, resumir mais do que a aula, o que eles entenderam e como eles vão aproveitar isso, é sensacional. Muito bom, gente. A gente está chegando no final do primeiro bloco, não tem jeito, não adianta brigar com os minutos, né, Paulo? Não vamos conseguir fazer 1 minuto, 80 segundos, enfim. Mas no próximo bloco eu quero falar um pouco sobre como é que vocês adaptam esse conteúdo, né, para as crianças, principalmente 7, 8 anos. Como é que você vai falar para essa criança sobre separar razão e emoção, né, numa negociação, dentro de um negócio, e no caso da educação financeira, por exemplo, como traduzir esses conceitos? Planejamento, responsabilidade econômica, como é que trabalha isso, né, com esse público? E aí, Tiago, quero que você fale um pouquinho sobre PNL. Então, eu estou falando isso para você, nosso ouvinte, entender que no próximo bloco tem mais conteúdo interessante, tem mais partilha aqui, para você entender como que funciona essa importância, né, na educação empreendedora, dessa lapidação da mentalidade, e assim, não só para crianças, mas para a gente enquanto adulto também. Às vezes quem está escutando está começando aí um negócio, ou então está aspirante ainda, né, do empreendedorismo aí, e esse programa com certeza é para você. Eu quero, antes de encerrar o primeiro bloco, agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao Cicobi Credinor, Novais Empreendimentos, a Crijóias, a Classic Men's Club, a Impremix, a Fadenor pelo apoio ao nosso programa. Lembrar para você que você pode já ir lá no Instagram,
me seguir no Ariane Galdino _Reinventa para ficar por dentro de dicas de liderança, empreendedorismo e também da nossa programação aqui na rádio. E também pode se inscrever no nosso canal Empreendedor em Ação lá no YouTube. Clica no sininho para você receber as notificações, porque toda semana nós temos um conteúdo enriquecedor para a sua trajetória. E daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco do Empreendedor em Ação dessa quinta-feira. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com mais Empreendedor em Ação. Nós temos aqui agora o nosso segundo bloco, né, dessa quinta-feira. Você já sabe, toda quinta às 18 horas na Rádio Universitária tem um episódio novo do Empreendedor em Ação com entrevistados incríveis que partilham dicas, histórias e, olha, dão mini mentorias e consultorias aqui para nós. Tudo para colaborar com a nossa trajetória empreendedora, com o nosso desenvolvimento pessoal. Então não perca, porque toda quinta a gente tem episódio novinho aí em folha para você, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, os apoios culturais que a gente tem do Sicoob Credinor, da Novaes Empreendimentos, da Cris Joias, da Classic Men's Club, da Impremix, da Fadenor. Hoje nós estamos aqui falando sobre empreendedorismo ensinado desde a infância, né? Falando sobre como as escolas pelo mundo entendem que empreender não é só abrir um negócio, é desenvolver autonomia, criatividade e capacidade de resolver problemas. A gente está aqui com a Fernanda e o Thiago da Mr. Wiz, que é uma escola de empreendedorismo que existe aqui em Montes Claros. É um negócio novo
mas que, assim, já está estourado pelo Brasil. O Fernando já contou para nós que são mais de 100 franquias já espalhadas pelo Brasil. E aí, no primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre essa história, né? Falamos como que a gente explica empreendedorismo, né, para crianças, como a gente sai do espaço do campo adulto dessa ideia e leva isso para as crianças. E aí eu queria começar o segundo bloco já perguntando para vocês, fazendo essa reflexão, né? E pensando assim, ó, em quem está começando agora, uma criança de 7, 8 anos. Como que o conteúdo é adaptado para que esse aprendizado seja leve, assim, e mesmo assim sendo eficaz? Como, por exemplo, né, Paula que tá falando no primeiro bloco, como é que a gente separa emoção de razão? Como é que você explica isso para a criança? É possível? Como é que é? Conta para nós, que eu estou interessado, porque eu já vou chegar lá em casa e replicar com os bambinos. A primeira coisa, quando a gente fala de inteligência emocional, é fazer com que os alunos eles saibam reconhecer as suas emoções, né? A raiva. Então, lá na primeira página do livro, a gente fala com as crianças ali de 7, 8 anos, a gente ensina um pouco sobre o cérebro, que uma parte é racional, outra parte é emocional. E o que vai controlar as nossas emoções e identificar é essa parte racional. Então, a gente explica para eles, né, e através ali de atividades, para eles colocarem o que é uma emoção, de um sentimento bom e um sentimento que vai tirar ele do controle. Então, eles mesmos vão colocando lá a raiva, a felicidade, a tristeza, a angústia, a ansiedade. E tudo isso, sentimentos que eles não sabem, a gente traz o conceito. Por exemplo, uma criança muitas vezes não sabe o que é uma ansiedade. Então, a gente vem e explica para ela que a ansiedade é quando você fica muito agitado, com pensamentos muito rápidos, dá aquele frio na barriga e você fica com medo muitas vezes e pensando no que pode acontecer. Isso é ansiedade quando você pensa em algo que pode acontecer. Então, a gente traz conceitos, né, mais lúdicos para que elas entendam na realidade delas, ali na forma de brincar. Então, a gente traz isso para dentro da sala de aula. Para o empreender em finanças, em racionalizar isso, né, dentro do cotidiano deles e em casa, a gente traz a forma mais prática. Por exemplo, uma criança não sabe o que é economia, né? E aí a gente traz para dentro de casa. Você pode ajudar o seu pai a economizar na conta de luz. Como? Apagando todas as luzes da casa onde os cômodos não estão sendo utilizados. Esse dinheiro que vai sobrar da conta de luz pode ser feito em algo benéfico para a família. Pode ser investido numa viagem, pode ser investido em algo que você quer, um brinquedo. Então, você colabora com o seu pai. E aí, a gente vai ensinando. Se você ganha uma mesada, como você vai administrar? Quanto você pode gastar? Quanto você pode poupar? E até falamos de doação, que faz parte da nossa sociedade. Então, a gente ensina através da metodologia do livro ali, trazendo potinhos, né, montando cofrinhos onde eles põem cada ideia ali deles, né, dividido da forma que eles querem. Eu vou economizar tantos por cento. E a gente ensina o que é a porcentagem de daquele dinheiro para eles entenderem quanto que eles podem, né? E aí a gente pega um valor X e ensina para eles como que dividir aquilo na vontade deles. Então, é uma forma muito fácil de fazer com que o aluno entenda, porque a gente pratica dentro de sala de aula. A gente cria as nossas moedas, a gente vai ensinando para eles como que eles podem ter um trabalho em casa, ter a questão de entender como que funciona. A gente manda para casa para eles sentarem com os pais e ver qual que é a despesa que eles têm, mesmo que fictício, o que sobra, o que falta, quando falta, se todo o dinheiro é gasto, como que é feito, para em família também entender isso. E a gente tem bons resultados de pais que falam da preocupação dos filhos quando começam a pensar nessa economia da água, na economia da luz, no comprar à vista, no comprar a prazo, nas discussões que são surgidas aí durante os assuntos dentro de casa. E, de certa maneira, é um modo de disciplinar também, né? De ensinar essas crianças que disciplina é importante. Exatamente. Né? E rotina. É isso. A gente fala, inclusive, Ariane, da importância da atividade física. Porque a atividade física, ela traz ali uma disciplina que muitas vezes está esquecida e não é praticada ali no aluno. E ele, às vezes, começa através do esporte, da atividade física,
ter essa disciplina. E a gente fala também da realização de sonho que requer disciplina, né? Se você quer comprar algo e deseja aquilo, você precisa se organizar financeiramente, ser disciplinado para alcançar aquilo, os objetivos, ou comprar algo, ou fazer uma viagem. Então a gente traz isso. No semestre passado a gente teve alunos que alcançou os objetivos dele em relação à compra de algo que ele queria muito. A gente conta essa história aí mais para frente para você. Ótimo. Tiago, me fala uma coisa. Você é coordenador pedagógico e mentor na unidade, né? Tem uma formação diversa, de economia a PNL, né? PNL é um tema recorrente aqui no programa, inclusive, porque volta e meia a gente tem entrevistados que têm formação em PNL, a gente sempre pergunta um pouquinho mais, porque realmente é um tema importante, né? Mas eu queria que você falasse assim, essa combinação de saberes, né, ajuda a tornar o aprendizado mais prático? Definitivamente. Porque PNL é programação neurolinguística. É eu conseguir mudar a forma como eu enxergo algo. Se você pensar em inteligência emocional e o campo, o que ela decide, o que ela trabalha em si, ela trabalha o autoconhecimento, que é eu entender o que gera o meu gatilho, o que me faz feliz, o que me faz triste, o que me deixa nervoso. Se eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo ter o meu autocontrole. Eu não ceder ao impulso negativo. Se eu consigo me controlar, eu sou capaz de entender o outro. O entender o outro me permite ter mais empatia, me colocar no lugar do outro, sabe? Quando eu tenho isso tudo, eu consigo ter uma consciência social, que é saber quem eu sou, eu não precisar mudar quem eu sou para agradar A ou B, e eu tenho uma habilidade social. Essa habilidade social vai casar com o lado empreendedor. E voltando para a programação neurolinguística, o inglês também, a gente trabalha com palavras de afirmação. Então, os verbos que a gente começa, igual você falou que vai começar ano que vem, eu já te convido para ir na segunda-feira. Segunda-feira a gente tem uma turma que eu queria que você assistisse a aula, participasse, veja, entenda como é realmente. A gente tem palavras de afirmação, os verbos que trabalhamos, porque o nosso foco, ele não é gramática. Porque às vezes a gramática afasta muito. Claro que a estrutura está presente. Eu entender de estrutura é fundamental. Mas os verbos que escolhemos para começar é eu acredito, eu controlo, eu tento, eu conheço, eu faço. Então, a gente vai trabalhando isso e vai repetindo de forma a trazer para quem somos, sabe? Tem uma aluna que isso eu vou prolongar um pouco, mas casa com o que eu estou falando. Ela falou que numa das aulas, teve uma discussão com a mãe. E a mãe ficou com raiva porque ela usou a seguinte frase: mãe, você é chata. E isso eu falo toda vez com meus alunos. Quando você for falar com alguém, não defina a pessoa. Não usa que você é. Não usa eu sou. Não traga isso. Trabalhe com as atitudes. Mãe, o que você falou comigo me deixou um pouco triste. O que eu ouvi, a forma que eu escutei, me magoou. Quando a gente mexe no cerne, eu falo, Ariane, você é isso. Isso machuca. Define, né? Isso define a pessoa. E eu tenho que ter a noção, a consciência de que eu não posso trazer isso para mim. Eu não posso absorver essa fala. Isso eu falo para todos, de modo geral. Jamais defina uma pessoa. Você é. Trabalhe as ações. Trabalhe a forma como você se sentiu com aquilo. Que é isso que é uma das coisas que eu aprendi com PNL. Pois é, isso também tem a ver com inteligência emocional, não é? Porque assim, hoje se fala muito que a inteligência emocional ela é essencial não só para empreender, mas para lidar com desafios em qualquer área, né? E tem gente que ainda acha que falar de inteligência emocional é balela, né? E assim, eu vejo que vocês trabalham isso com as crianças e adolescentes, porque desde o primeiro bloco a gente está falando um pouquinho, né, sobre isso e tudo. Como é que é trabalhar a inteligência emocional com as crianças, assim? É muito... Quando eu trabalhava em inglês, e eu ouvia, às vezes na padaria ou no mercado, Ei, professor! Isso é tão prazeroso. Só que hoje eu consigo aprofundar o nível da conversa que eu tenho, sabe? Um aluno virou para mim essa semana e falou assim, professor, na verdade, os adolescentes chamam de tio, né? Eles chamam de tio. É a melhor parte. Eles gostam de tio. Eu tô sentindo ansioso na aula de educação física, na própria escola. E eu tô sentindo uma ansiedade tão grande que isso está me fazendo mal. E ele conseguiu interpretar isso
muito pelas aulas que a gente tem. Ele começar a reconhecer. Aí ele conversou com a mãe dele, que é outra coisa que eu sempre oriento os alunos, ter esse tempo com os pais. Quando você for fazer uma atividade, que seja IA, que seja do livro mesmo, converse com os pais. Tenham aquele momento de partilha. Não enxergue os pais simplesmente como alguém que está contra você. Porque o adolescente enxerga muito alguém que está contra. Mas só objeção. E toda vez que eu falo, eu lembro da minha pequena. A minha pequena é o centro. Eu estou vendo ela aqui agora perfeitamente na minha cabeça, sabe? E a gente ama muito nossos filhos. Então, se você tem o prazer de sentar com seu pai e falar: pai, me conta como é que foi sua adolescência. Como é que foi sua infância? Queira saber mais do seu pai. Tenha essa relação de amigo, mas de respeito também. Que é o que a gente trabalha e é o que a gente vivencia com os alunos. Tem muitos relatos que eu escuto, que eu participei, eu fiz isso com meu pai, eu descobri isso. A gente ensina os temperamentos. Melancólico, fleumático, colérico. E eu perguntei para meus alunos, falei assim, o que vocês acham que os seus pais são? A maioria falou assim, eu acredito que meu pai seja colérico. Porque ele é briga muito e tudo. E a minha mãe, exatamente. A minha mãe, mais melancólica. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar uma foto aqui do quadro que a gente trabalhou. E eu quero que vocês entrevistem seus pais e me falem se o que vocês têm em mente realmente condiz com o que eles são. Aí foi muito interessante a partilha depois. Minha mãe ela é mais fleumática. Meu pai ele é mais sanguíneo. Então, isso são termos que não cabe explicar agora, mas é muito interessante saber, ter esse domínio, sabe? Sim. E a gente, às vezes, vai falar disso só quando é adulto, né? Exatamente. A gente fala da inteligência emocional com as crianças, Ariane. Os de 7 anos, por exemplo, a gente traz muito situações do cotidiano deles, né? Por exemplo, o papai falou que não vai levar no futebol hoje. O que você sentiu? E aí, ali, ele começa a identificar o que é que ele tá sentindo. Eu fiquei triste, eu fiquei com raiva. Eu quis brigar, eu xinguei, eu saí pisando alto, chutando tudo. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício de identificar as emoções, eles começam a entender que aquilo ele consegue controlar e ter discernimento das atitudes que eles vão ter posterior àquilo. Aprende a pensar um pouquinho mais antes de reagir, né? Exatamente. Eles aprendem a agir e não reagir, né? E aí, o comportamento é que vai determinar a ação seguinte. Então, a gente leva eles a refletir, né? Então, se você ficou com raiva, por que você não pergunta? Por que eu não vou hoje? Porque eu tive uma atitude errada, então da próxima vez você não vai ter uma atitude errada. Então isso a gente traz pro real mesmo, pro cotidiano deles mesmo, para entender que o lado racional, ele precisa entender o que ele está sentindo, né? Qual que é a emoção que ele está sentindo, para que dê o próximo passo e ele consiga reagir. Claro que é difícil para todo mundo, é difícil para a gente. Sim. E isso são coisas que são trabalhadas diariamente dentro de sala de aula. Eu sempre penso assim, eu preciso trabalhar algumas coisas com eles até tal idade. Porque até tal idade eu consigo desenvolver o pensamento deles acerca daquilo, trabalhar a personalidade, né? Impregnar um pouco do que eu quero da minha criação, do que eu acredito que seja uma cultura familiar, né? Na mentalidade deles, para que eles possam, a partir disso aí, desenvolver a autonomia e a mentalidade Exatamente. própria deles, né? Então eu entendo que tem uma idade, até certa idade você consegue fazer isso. Passou de certa idade, você não consegue mais. Exatamente. Né? Porque ele tá com aquela personalidade, apesar do cérebro não estar formado, né? Que a medicina hoje trouxe pra gente que o cérebro vai se formar lá pros 24. Terminar de formar com 22, 24 anos. Mas não é que o cérebro vai terminar de se formar com essa idade. Você tem que morar na casa dos pais. Enfim, nada contra, hein, gente? Mas eu tô dizendo assim, tem uma idade ali que você consegue... inserir informações ainda que você quer deixar como memória para ele, né? Criar uma ação transformadora, transformar mesmo, né? As Isso. mentalidades.
E chega uma hora que você não consegue mais, porque... Você já formou uma personalidade, né? Eles já estão escolhendo. É aí que entra a coisa do cérebro, mesmo o cérebro não está... Exatamente. As escolhas já foram feitas, né? E a gente entende, então, que é isso. Tudo é ação e não reação? Exatamente. Você age, né? Você traz o seu... Quando você sente a emoção, você tem que tentar racionalizar aquilo. É o que você falou. No início do programa, muitas vezes as coisas acontecem aqui na cabeça da gente, mas não é real, né? Então, se você racionaliza aquilo e você age de acordo com o racional, você consegue minimizar várias coisas da questão de ansiedade, de problemas que você acha que vai acontecer. Já é comprovado, 95% dos problemas que você cria na sua cabeça, eles não vão acontecer. 5% acontece e nem vai ser na gravidade que você colocou. Você tá pensando. Exatamente. Então, é o que a gente tenta trazer isso. E a gente falando de inteligência emocional, Ariane, a inteligência emocional é a base desses pilares todos que a gente trabalha. Eu falo que ele está ali para sustentar tudo isso. Ele está interligado com o inglês, porque no inglês você precisa ter autoconfiança. É uma língua diferente, você precisa acreditar que você é capaz de desenvolver essa habilidade de falar uma outra língua. Em finanças, se você age com inteligência emocional, você nunca vai gastar o seu dinheiro por impulso. Você nunca vai se endividar, né, de forma a comprometer seus bens, a comprometer sua família. Dentro de uma empresa, a inteligência emocional é o que vai administrar, não criar os problemas que a gente acredita que vai acontecer. Você, como empreendedora, sabe disso. A liderar uma equipe, a saber ter uma escuta ativa, a saber olhar no olho do seu liderado e saber, de fato, qual decisão tomar ali. Então, a inteligência emocional, ela está ali sustentando tudo isso, está interligado na nossa vida, em todas as ações que a gente tem. Então, por isso, nos nossos livros, cada lição, a lição 1 de empreendedorismo, a lição 1 de inteligência emocional, elas são ligadas. E junto com o inglês, como o Thiago falou, as primeiras palavras ali do livro Teens é o eu acredito, eu posso, eu tenho sucesso, eu tenho propósito, eu acredito nas minhas ações, eu acredito em Deus, eu tenho fé. Então, tudo isso é trabalhado dentro do livro. Por quê? Cada vez que você repete isso, você internaliza. Então, o PNL, ele tá presente nos nossos livros. Inclusive, o método utilizado é PNL e no Audio Language, né, Thiago? Exato. E, assim, uma curiosidade, né? Empreender envolve errar também. Claro. E errar bastante, né? E eu sempre falo assim, gente, errar empreendendo é comum, né? Agora, eu vou errar barato ou eu vou errar caro? Né? Quando a gente pensa em testes, em protótipos de negócios, de produtos, né? Enfim, a gente tem sempre que pensar nisso. Como é que a Mr. Wiz ensina sobre o fracasso como parte natural do processo? Porque tem muita gente que não entende. Eu lembro que um dia eu estava dando uma palestra, eu não lembro se foi uma palestra ou foi uma entrevista, e eu falei assim, não, porque eu já quebrei. Aí eu falei, você já quebrou? Eu falei, já quebrei. Eu tive uma franquia, né? Meu marido tivemos uma franquia, nós somos sócios nos negócios. Há uns anos atrás foi o nosso primeiro negócio dentro do shopping. E nós quebramos, né? O negócio faliu. E eu consigo ver o porquê, né? Por que quebrou? Por que faliu? Os erros, quais foram? Que são coisas que eu abracei como um aprendizado, né? Assim, 100 mil de prejuízo. Mas você abraça como aprendizado, né? Paulo tá até colaborando. Paulo hoje está colaborando muito. Porque a Vanessa não está aqui, ele está assumindo. Gracinha. Tá gostando da conversa. Trouxe aqui para nós, o erro é um acerto adiado. Elon Musk. E é isso, não é? Então, assim, eu acho muito legal essa frase. Existe alguma filosofia sobre lidar com frustração e aprender com ela? Sempre, dentro das aulas de inteligência emocional, de empreendedorismo, a gente trata disso o tempo todo. A coragem, principalmente na hora do pitch, né, Thiago? A gente fala, não tenha vergonha, vá lá na frente, fala o que você está pensando. Se tiver errado, você vai discutir, vai descobrir que tá errado e tá tudo certo. Mas você precisa aprender com isso. Eu tenho uma frase que eu utilizo muito dentro da minha empresa com os meus líderes, nem sempre a gente vai acertar, mas sempre a gente pode aprender. E é isso. Quando a gente erra, se a gente tira como aprendizado aquilo, você não vai repetir aquele erro.
E dentro da escola não é diferente, né? Eu conto a minha história, você falando de quebrar, já tive fracassos empresariais também nessa trajetória aí. E a vida do empreendedor não é feita de vitórias, ela é feita real de fracassos, de aprendizagem, tentativas, erros, e é real isso, né? Então não adianta a gente trazer para o mundo da fantasia, que é tudo um conto de fadas, né? E não é. De fato, a gente precisa entender e levar isso para eles. E como que a gente faz isso dentro da sala de aula? Por exemplo, no primeiro semestre, a gente teve alunos que já montam as suas empresas. A gente já cria ali no primeiro semestre, já monta as empresas. E aí, no segundo semestre, a gente começa a trabalhar aquela empresa. Então, já teve alunos que já desistiram daquela empresa, né? Que já viram que não era uma coisa viável. E aí, é assim que a gente aprende. Antes, às vezes, de colocar em prática, de levar aquela empresa, abrir a porta, colocar a placa da cor que você quer, talvez você precise levar para o papel e pensar se aquilo é viável ou não. Então, a gente trabalha isso dentro de sala de aula. Correção de rota, né? Exatamente. Somos um verdadeiro GPS, né? Quando fala ali, recalculando a rota. É isso aí. Eu uso muito isso em sala de aula com os meninos. Então, é a frustração, né? É aprender a lidar com isso. E aí trazemos novamente coisas do cotidiano. Uma prova que foi feita que não tirou ali a nota que você queria, que você desejava. O esforço. Você estudou o suficiente? Você aprofundou o suficiente naquele conteúdo? Não. Se frustrou? Beleza, agora bola pra frente. O que você vai fazer da próxima vez? Então, é sobre isso. Então, a gente tenta trazer, sempre tentando... Dentro dos conteúdos do livro tem os textos que a gente trabalha, mas também a gente tenta trazer esses textos para a realidade deles, para que fique mais vivo na mente deles e no aprendizado deles, né, Thiago? Exatamente. Existe até uma fala de um... Ela é um soldado, fuzileiro dos Estados Unidos, falando que o erro acontece muito e o erro custa vidas no exército, principalmente nos Estados Unidos, que estão sempre em guerra, em atuações mais estressantes. Mas ele coloca isso, eu nunca vou colocar que eu sou um fracasso. Vou voltar para aquela questão de consciência, de trazer para mim. É respirar e falar com você mesmo, informação atualizada. Quando você começa a enxergar que você atualizou a informação, você aprendeu algo novo, aí você volta até para aprender inglês, que passa a ser mais fácil. O que você falou errado, o que você não acompanhou o professor, não é quem você é. É simplesmente algo diferente que eu vou mudar, que eu vou melhorar. Eu não vou colocar que eu sou um fracasso por causa disso. Não. Eu errei. Vamos continuar até que eu consiga falar da forma que eu esperava, que eu acreditava que eu falaria. Pois é, a gente tem essa... como é que fala? A gente tem essa mania, às vezes, de projetar os erros e aquelas coisas que a gente tem em mente para fazer no outro, né? Eu erro, mas eu errei porque, gente, o mercado está terrível, né? Porque as não querem trabalhar, que é o que eu mais escuto. As pessoas não querem trabalhar, isso... E aí eu fico assim, será que a gente está refletindo mesmo acerca dos nossos problemas, assim? Porque para mim refletir assim, eu tenho um desafio, eu tenho um problema. Eu olho para ele como observadora e penso assim, o que eu estou fazendo aqui que está me trazendo esse resultado? E o que eu poderia mudar no que eu estou fazendo que vai me trazer outro resultado? Porque a gente só consegue gerar um movimento se a gente fizer um movimento. Se eu faço um movimento, outra coisa vai acontecer a partir daquilo ali. Né? Eu não consigo ficar no mesmo lugar, estagnada e parada, e fazer com que a coisa aconteça de um modo diferente se eu estou sempre fazendo aquilo igual. Do mesmo jeito, igual. Então eu acho que essa reflexão ela é muito importante, né? E eu vejo que vocês estão trazendo isso para a escola, para as crianças, e com certeza isso vai repercutir no comportamento delas, não só na família, mas na escola, né? No que elas escolherem como profissão para elas. Isso é muito legal. E a gente está quase chegando no final do segundo bloco, gente. Mas eu queria que vocês falassem um pouco para mim sobre essa questão da tecnologia, porque, né, tá tudo avançando muito rápido e vocês têm a inclusão da inteligência artificial como um dos pilares, assim, na dinâmica e na didática de vocês. Eu acho que isso chama muita atenção,
porque eu queria entender, assim, qual aspecto que vocês trabalham essa questão da tecnologia, né, na vida das crianças, e aí vocês podem... O Tiago trouxe para nós alguns casos, né, alguns cases de alunos, e a gente consegue ver que tem histórias marcantes, né, assim, que faz a gente entender na prática como que o modelo de ensino de vocês transforma a forma que os jovens pensam, né? E aí, fiquem à vontade para trazer esses exemplos, né? Eu queria ter 2 horas de programação, mas eu não posso, né, Paulo? Eu posso ter 1 minuto, tem 60 segundos. E a gente tem mais coisa para perguntar. Mas eu queria que vocês falassem disso de uma maneira objetiva, para a gente fechar com uma última pergunta. O que o Carlos teve como ideia? Foi colocar um braço da Mr. Wiz dentro do chat GPT. Ou seja, os nossos alunos, eles têm os prompts de comando, que a primeira pergunta, quando eles começam a interagir, qual a sua idade? Baseado na idade do aluno, o chat vai dar respostas que sejam mais fáceis de serem interpretadas. Legal. Aí, o que a gente trabalhou na sala, por exemplo, a importância de juntar dinheiro. A gente discutiu, chegou em casa para fazer a tarefa, vai discutir com o chat. Chat, qual que é a importância de uma pessoa na minha idade começar a juntar, começar a pensar em investir? Aí vai ter ali aquelas ideias. E o chat, a criança pode até começar a discordar. Porque a gente está trabalhando o pensamento crítico. Isso é legal. Exatamente. Né? Lidar dessa maneira com a inteligência artificial é importante. Exatamente. Não ficar aceitando, né? Exatamente. Ficar aceitando que a inteligência artificial traz, porque a galera tá fazendo até terapia com a inteligência artificial. Tem muitos fazendo. Tem um se dá muito errado, né? Não, legal. E aí os pais costumam ter um papel, costumam, né, gente? Os pais têm um papel importante nesse tipo de formação. Que resultados ou transformações, assim, que esses pais trazem para vocês, né, que eles conseguem perceber nos filhos depois de um tempo ali de curso? Olha só, eu vou trazer um exemplo de um aluno do Kids, 8 anos de idade. Quando ele começou a fazer as aulas de empreendedorismo e finanças, ele começou a buscar em casa meios de ganhar o seu próprio dinheiro. E antes ganhava dinheiro dos avós, dos tios, dos primos, em aniversário, e gastava com tudo. E quando ele começou, ele começou a juntar o dinheiro e preocupado com a mãe, com o objetivo de comprar um PlayStation 5, e começou a juntar o dinheiro, todo o dinheiro que ganhava dos avós, do pai, do tio, e começou a juntar esse dinheiro. Eu sei que em 6 meses ele conseguiu juntar R$2.000. Ganhando, fazendo serviço de casa, levando lixo fora. Meu caçula tá nesse mood aí. E aí, ele negociou com a mãe dele que ele daria entrada nesse videogame, e que a mãe parcelaria o restante para ele pagar com o dinheiro que ele ganhasse, e a mãe teria autonomia para poder pegar esse dinheiro e pagar as parcelas. Ou seja, alcançou o objetivo, soube negociar com a mãe, e isso ela me contou através do WhatsApp. Ela falou: Fernanda, eu vou te contar o feito de fulano. Não vou citar o nome aqui, mas eu vou te contar o feito do fulano. E aí me contou essa história, que foi uma história linda, assim, que a gente viu o objetivo dele sendo alcançado tão rapidamente. Isso é legal, né, gente? Isso é incrível. Muito legal. Então, pra gente encerrar o programa com vocês, gente, já segue lá, @Mr. Wiz. Mr. W-I-Z. Isso. Segue lá para vocês conhecerem essa escola que é incrível, né? Que traz aí uma perspectiva de educação infantil com mentalidade empreendedora. Só um adendo, é MrWiz.Montes Claros, porque tem várias Mr. Wiz pelo Brasil. MrWiz.Montes Claros, esquecemos desse detalhe, né, Nanda? Exatamente. MrWiz.Montes Claros, já segue lá. Gente, para fechar, eu queria ouvir vocês falarem para mim o seguinte: eu imagino que seja desafiador, né, liderar um projeto que une educação, gestão e propósito. E eu queria que vocês falassem, pra gente fechar, o que mais surpreende vocês nesse processo de ensinar empreendedorismo desde cedo para as crianças, para as pessoas entenderem o valor que isso tem. Primeiro, a surpresa que os alunos têm quando eles acabam descobrindo que vários conceitos que eles têm, por exemplo, sobre dinheiro, sobre sucesso, estavam errados. Nossa cultura prega que o dinheiro é ruim, que ser rico é mal, e hoje a gente consegue trazer
quebrar esse paradigma na cabeça dos alunos de que não, que podemos ter sucesso, que podemos ter dinheiro e que também o sucesso não está só ligado ao financeiro. Então, fazer com que eles pensem a respeito disso e se surpreendam muitas vezes com respostas que a gente traz para eles e desenvolver esse pensamento crítico é o que nos move no nosso propósito. E o desafio maior é fazer com que as pessoas entendam o quanto é importante ensinar isso desde pequeno, né? Que a sociedade que não está acostumada, que vive, né, ali, não que não seja importante o português, a matemática, a história, mas que entender que isso também é muito importante. Agrega, é muito importante para a vida, o desenvolvimento pessoal, faz toda a diferença num adulto, né? Um adulto autoconfiante, um adulto seguro, faz toda a diferença, tá? E Tiago, complemento para nós. A gente coloca que ninguém nunca fez algo grandioso sozinho, sabe? Se eu consigo já colocar, desde a criança, do adolescente, a importância do outro, porque o propósito não é em acumular, o propósito é em doar. É em eu saber como eu doar, como eu fazer a diferença na vida de alguém. Se eu consigo fazer com que o adolescente cresça já nessa mentalidade, é mais fácil. É mais fácil eu ter um adulto que saiba viver em comunidade do que alguém que vá despertar tardiamente e vá sofrer muito. Mas, igual você falou que tudo tem limite, a criança, realmente, ela tem maior praticidade. Tem uma neurogênese maior. Ela cria neurônios muito tempo. Mas a gente só para de aprender quando morre. Verdade. A gente não pode colocar limite no nosso sonho. Independente da idade, é hora de começar. E a hora de começar é agora, é hoje. Muito bom. Gente, quero agradecer, viu, vocês, a presença, a disponibilidade de vir aqui falar para nós. Já falei, mas vou falar de novo. O pessoal que está escutando, segue lá, @mrluiz.montesclaros, não é isso? Para entender um pouco mais sobre essa escola, que tem o fundamento aí, né, do Carlos Wizard, que já é uma franquia que está no Brasil todo, tem mais de 100 franqueados aí no Brasil, como a Fernanda trouxe para nós aqui. Então, entenda um pouquinho aí mais sobre essa escola e sobre a importância da educação infantil com mentalidade empreendedora, né? Exato. Obrigada mais uma vez, viu, gente, pela presença aqui. Obrigada, Ariane. Convidar todos a nos seguirem, né? E entender um pouco mais sobre o conceito da escola. E dar um recadinho, estamos na fase de pré-matrícula com condições especiais. Então, por favor, quem tiver interesse, já nos procure já, tá? Um abraço, muito obrigada. Muito obrigado e aguardamos vocês. Show de bola. Gente, é isso. Ficamos aqui com mais um Empreendedor em Ação. Toda quinta-feira, às 18 horas, nós temos esse encontro na Rádio Universitária. Agora, ó, o programa acabou. Já pode correr lá no YouTube, porque ele já vai estar disponível na íntegra. Inclusive, compartilha aí com os amigos, comenta lá, viu? Tá lá o link, então pode mandar para qualquer pessoa, qualquer lugar do planeta. Inclusive, você pode escutar a rádio de qualquer lugar do planeta, porque você pode escutar a Rádio Universitária via link também, tá bom? Antes de encerrar, agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Crijóias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa. E se você quiser ser um apoiador cultural, você pode me chamar lá no @ariane_galdino_reinventa, que eu te mando uma proposta. Você pode chamar a gente também no e-mail, empreendedoremassaomoc@gmail.com, e você pode chamar também no privado da Rádio Universitária. Seja um apoiador cultural da Rádio Universitária, essa rádio que é o concurso no seu segmento, que trabalha com conhecimento, informação e o melhor da música. E é isso, gente. Até a próxima quinta-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Universitária, com mais um Empreendedor em Ação. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.